Quando a gente fala 2 metros, fica subentendido que o que nós estamos nos referindo é a distância, né, ou o comprimento de alguma coisa. Do mesmo jeito, quando a gente fala 30 minutos, nós estamos nos referindo ao tempo que decorreu de alguma medida, certo? Ao mesmo tempo, a gente vê situações em que alguém pergunta qual é a distância entre duas cidades e alguém vem e responde: gasta meia hora. É errado, né? Porque ele está se referindo a uma distância, né, das duas cidades e a pessoa dá como resposta um intervalo de tempo. Então, o nosso foco da nossa aula de hoje é justamente falar sobre as unidades de medida que estão relacionadas com a distância, o tempo e a velocidade com que o corpo vai percorrer essas distâncias, certo? Sejam bem-vindos, meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Então vamos lá. Nós vamos ver primeiro as unidades de medida de comprimento. Aqui eu coloquei algumas unidades e vou tomar como base o metro. Tá? E aí quando a gente vai aumentando, né, de 10 em 10 metros, eu vou ter o decâmetro, eu vou ter o hectômetro e eu vou ter o quilômetro. E diminuindo de 10 em 10, eu vou ter o decímetro, o centímetro e o milímetro. Observe o seguinte, que eu vou ter como unidade o metro aqui, né, que é o padrão aqui para a gente. Se eu for aumentar de 10 em 10, eu vou, né, chegar no decâmetro, que significa 10 metros. Esse decan significa 10. O hectômetro, o hecto significa 100. E o quilo significa 1000. Então, o quilômetro é 1000 metros, o hectômetro são 100 metros e o decâmetro são 10 metros. A mesma coisa acontece quando a gente observa para baixo. Tá? O decímetro, né? Esse deci significa dividir por 10, então vai ficar 0,1 metro. O centímetro é dividir por 100, então vai ficar 0,01 metros. E o milímetro é dividir por 1000, então vai ficar 0,001 metro. Tá? Então você observa que se eu multiplicar por 10, eu vou ter o decâmetro. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter o hectômetro. Se eu multiplicar por 1000, eu vou ter o quilômetro. O contrário acontece. Se eu dividir por 10, eu vou ter o decímetro. Se eu dividir por 100, o centímetro. E se eu dividir por 1000, o milímetro. Então, vamos ter isso em mente. Fechou? Agora, outra unidade de medida que a gente trabalhou aqui é o tempo. Tá? Nós temos os segundos, os minutos e as horas. É claro que a gente vai ter outras, né? Como, por exemplo, o dia, né? As semanas, os meses, anos, décadas, séculos e assim por diante. Tá? Mas aqui para a gente, a nível de estudo do estudo do movimento, as mais utilizadas são essas, as horas, os minutos e os segundos. Nós vamos ter como unidade de medida padrão, tá? O segundo, certo? Que é conhecida como a unidade de medida no sistema internacional. Tá? Então nós vamos ter o segundo. Lá para o comprimento era o metro, né? Aqui para o segundo, nós vamos ter, como unidade de medida para o tempo, nós vamos ter o segundo. Então, de segundo, né, para minuto, nós temos 60 segundos. Ou seja, 1 minuto vai ter 60 segundos. Fechou? E quantas horas vai ter 1 minuto? Vai ter 60 minutos. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E quantos segundos vai ter 1 hora? É só multiplicar os 60 por 60, que vai dar 3.600 segundos. Tá? Não podemos esquecer que o intervalo de tempo com relação ao segundo e ao minuto não é 100. Muita gente erra isso. É em segundos. Nós vamos ter 60 segundos, né? 1 minuto. E a mesma coisa do minuto para a hora. Tá? Nós vamos ter 60 minutos. E aí, dos segundos para as horas, nós vamos ter 3.600, que é a multiplicação entre os dois. Tranquilo? Bem, uma vez dominando, né, as unidades de medida de comprimento e de tempo, a gente vem falar de velocidade. Tá? Aqui nós vamos trabalhar com dois tipos de unidade de medida para velocidade. E essa unidade de medida, elas vêm justamente da fórmula que a gente já conhece, em que a velocidade é a variação das posições dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Como a gente vê aqui, tá? O ΔS sobre ΔT. O ΔS ela é medido em metros,
tá? E o ΔT, ela é medida em segundo. Então, como é metros dividido por segundo, vai ficar metros por segundo. Pode ser outra? Pode. Nós podemos utilizar o quilômetro por hora também. Observe que quilômetro é uma unidade de medida aqui, ó, de distância, e a hora é uma unidade de medida de tempo. Então, vai ficar quilômetros por hora. Então, nós temos essas duas unidades de medida aqui que nós vamos trabalhar. A parada aqui é quando a gente precisa transformar de uma unidade para outra. Por exemplo, de metros por segundo para quilômetros por hora, ou de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, como é que a gente faz? De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. O porquê desse 3,6? Na intenção dessa nossa aula não é explicar o porquê desse 3,6. Aceita, segura na mão de Deus e vai. Outro momento, se for necessário, eu pego e explico em uma aula presencial. Tudo bem? Agora, se for o contrário, de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica a operação inversa. A gente vai multiplicar por 3,6. Não esqueça que é por 3,6. Fechou? Então, vamos observar alguns exemplos. Durante uma viagem, um caminhão possui velocidade inicial de 100 km por hora, quando ele avista na pista uma placa indicando um radar a 1 km de distância. Neste momento, ele pisa no freio e atinge a velocidade máxima permitida no local, que é de 80 km por hora, no intervalo de tempo de 5 segundos. Ele está pedindo para que a gente calcule a aceleração desse caminhão. Pessoal, a gente tem um problema aqui. Por quê? A unidade medida da velocidade está em km por hora e a unidade medida do tempo está em segundos. Então, a gente tem uma incompatibilidade de unidade de medida aí, porque a unidade medida na velocidade está em horas, tá? E a unidade de medida que o enunciado deu de tempo está em segundos. Tá? Então, a gente vai ter que transformar essas velocidades de km por hora para metros por segundo. Então, para a gente observar qual é a formulinha da aceleração, a gente já sabe, a gente viu isso nas nossas últimas aulas, é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. A variação da velocidade dá para a gente perceber que ele foi de 100 para 80, ou seja, ele diminuiu. Então, vai ser menos 20. Todo mundo consegue perceber isso? De 100 para 80, ele decaiu a velocidade em 20 metros por segundo. Então, o sinal de menos aqui significa que diminuiu. Desculpa, eu falei errado. Não é metros por segundo, é 20 km por hora. Tá? Então, aqui eu tenho menos 20 km por hora. A gente vai transformar essa unidade de medida. Mas vamos observar que o tempo enunciado deu, tá? Que é a variação do tempo, foram 5 segundos. Tranquilo? Então, para a gente transformar essa velocidade de 20 km por hora para metros por segundo, a gente vai dividir por 3,6. Então, essa divisão vai dar 5,5555, uma dízima periódica. Tá? É negativa, porque o sinal de menos ali está diminuindo a velocidade. Tranquilo? Então, vai ficar assim. Pegando a formulinha da aceleração, eu vou substituir os valores que a gente acabou de determinar. A variação da velocidade vai ser menos 5,55. Vamos arredondar, tá? Para duas casas decimais. E o tempo foi de 5 segundos. Então, vai ficar desse jeito. Essa divisão vai dar menos 1,11 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Vamos ver um outro exemplo. Qual a distância em quilômetros entre duas cidades, sabendo que um avião numa velocidade escalar constante de 250 metros por segundo, percorre esse trajeto em 8 horas. Então, observe que a gente tem uma incompatibilidade de unidade de medida novamente, tá? Porque nós temos a velocidade em metros por segundo e o tempo a gente tem em horas. A gente podia fazer a transformação dessas 8 horas em segundos, só que isso vai ficar um número muito grande. É muito mais viável a gente transformar a velocidade que está em metros por segundo para quilômetros por hora. Então, a gente sabe que a formulinha da velocidade é essa aqui. Tá? Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Tranquilo? Então, essa multiplicação vai dar 900. Tá? Então, pegando a velocidade, que a velocidade é os 900 km por hora, a gente vai colocar os valores. O tempo, né, que está aqui embaixo, foi de 8 horas. Essa 8 horas eu vou trazer para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 900 vezes 8. Essa multiplicação vai dar o espaço percorrido, que vai ser 7.200 quilômetros. Tranquilo?
Bem, eu espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido bem essa questão das transformações, principalmente das velocidades, tá? Quando eu preciso transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E quando eu tenho que transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço multiplicar por 3,6. Tranquilo? Esse é o ponto da nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado. Façam os exercícios que eu coloquei lá na plataforma, tá? Que eu vou depois postar um formulário para que vocês respondam e coloquem as respostas lá. Grande abraço e fiquem em paz!